comentar com vocês neste vídeo, amigos e amigas, sobre o Flamengo, né? A demissão do Tite, se foi importante ou não para o Flamengo neste momento, né? O Flamengo sempre, né? Milhões e milhões pagos a técnicos demitidos, né? É a gestão campeã disso daí, né? E mais um caso, né? Mais um caso terrível. E acho que o grande erro em tal situação foi de avaliação prévia à contratação do senhor Adenor, né? Que para mim, desde o começo eu falava, não era técnico para o Flamengo. É impressionante como as pessoas têm dificuldade para entender essas coisas, né? Como eu fui xingado por muitos quando eu falei isso, né? Impressionante. Mas neste vídeo eu não quero falar de passado não, eu quero falar do futuro. E agora? Como é que as coisas vão ser no Flamengo? O que significou essa demissão do técnico Tite e a sessão do Davi Luiz, do Fedão? Do jeito que as coisas são no Flamengo, é bem possível que no futuro isso aconteça, né? Mas a sessão do Felipe Luiz, né, como técnico do Flamengo, neste momento, técnico interino, com que cara de técnico interino tem quase nada, né? E aí talvez tenhamos um problema, né? Mas o que significa essa sessão do Felipe Luiz como técnico do Flamengo? O que isso vai impactar, né? Em relação à decisão com o Corinthians pela Copa do Brasil. Foi importante para o Flamengo ou não a demissão neste momento? Veja, gente, poucos dias antes do jogo, né? O que isso significa? Vamos lá. Olha, tanta coisa aqui, só que não para por aí não. Eu vou falar neste vídeo também sobre dois técnicos, né? Que o Flamengo poderia contratar agora. Tá? E quais, né? As condições para isso, em ambos os casos. Por que eu tô falando por que eu tô colocando também essa questão das condições que o Flamengo teria de compreender para a contratação desses dois técnicos? Eu estou falando dessas condições porque a contratação desses dois técnicos precisam obrigatoriamente que elas sejam reais, concretas. Elas precisam ser construídas para que um desses dois técnicos gigantes possam chegar à Gávea para comandar o rubro-negro. Seria interessante para o Flamengo contratar um desses técnicos neste momento em relação à permanência do Davi Luiz como técnico? Sim. Seria muito importante para o Flamengo que se pudesse contratar um desses técnicos em relação ao Felipe Luiz, com um detalhe, desde que essas condições sejam construídas no Flamengo. Tem "se" aí no meio, não é de graça não. Então fica comigo neste vídeo que é um debate bastante interessante que nós vamos ter sobre o Flamengo aqui. Antes, chamando a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é a casa de aposta importante para o meu trabalho, que patrocina o meu trabalho, mas não é somente por isso, porque antes do meu trabalho a 1xBet já existia, era uma das mais tradicionais, se não a mais tradicional casa de aposta do planeta, né? Muito confiável para você que de fato curte uma aposta esportiva. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Várias casas de apostas podem ser suspensas aí nos próximos dias, tá? Isso não é brincadeira não, isso é muito sério mesmo, em virtude, né, de medidas do governo, a pressão do governo e do Haddad aí sobre as bets, né. Então veja, não serão todas não, essa informação não é brincadeira, gente, é muito sério. O que vai acontecer com o seu dinheiro lá, se você tiver recursos dessas casas de aposta? Você vai receber? Você não vai receber? Onde estão as sedes dessas casas de apostas, por exemplo? Né? Onde elas estão? Como é que você vai fazer? Você vai ter que contratar um advogado para receber esses valores? Enfim, ou o melhor é você retirar agora tudo dessas casas de aposta. Por isso que nessa hora você tem que pensar o quê? O 1xBet. Tá? O que vai acontecer provavelmente nos próximos dias não vai afetar casas de apostas como a 1xBet. Não vai afetar também outras aqui no Brasil? Sim, não só tem a 1xBet que é gigante. Eu tô falando de uma gigante que é confiável, que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Independente, gente, do valor que você ganhar. Não brinca com isso não, tá? Não conhece? Usa o link. Ou se você conhece, mas ainda não está cadastrado lá, usa o link que está no comentário desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA, que vai te dar direito a R$3.000. É muito importante você ter esse entendimento neste momento. Beleza, gente? É isso. Vamos seguir então. Ó, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link da 1xBet e também vou deixar com a sua permissão, tá? Aqui a chave de Pix aqui do canal. É importante ajudar o canal também, tá, gente? Você vai encontrar lá, quando colocar o Pix lá, Andréia é o nome de quem administra as contas aqui deste canal, né? Não se preocupe não, André Chiavati vai aparecer lá. É o meu parceiro europeu, né? Que ajuda aqui no trabalho, aqui do canal, né? O canal tá precisando da sua ajuda. Coloca aí um valor de qualquer valor, gente. Qualquer quantidade ajuda muito. Fechado? Muito obrigado. Sigamos então com essa conversa aqui. Vamos lá. Eu vou começar, gente. Olha, eu vou colocar minutagem nesse vídeo aqui para você ter o direito de pular se você quiser, tá? Então você, flamenguista, pode ver de forma muito democrática o assunto que você preferir ou todo o assunto. Eu vou começar com o seguinte assunto aqui. Quem derrotou Tite no Flamengo? Tá? Vamos lá?
Quem derrotou Tite no Flamengo? Este é o primeiro assunto aqui deste vídeo. Bom, segundo, né, olha só, gente, é muito importante que a comunidade rubro-negra tome muito cuidado neste momento com quem quer também derrotar o Flamengo, né? Vamos acordar pra vida, né? Tá? Tem muita gente aqui na imprensa aqui paulista, por exemplo, né, que vai fazer comentários que talvez não sejam tão objetivos assim. Cuidado, tá? Cuidado. Muito cuidado com isso. Independente desses, né, jornalistas paulistas torcerem ou não para o Flamengo, tá? Ah, são todos? Não tô falando isso. Não tô falando que são todos. Por certo que talvez não seja. Mas tome cuidado com a imprensa paulista. Quando eu falo imprensa paulista, pode ter alguém que é mineiro, que nasceu tal, que tá aqui. É a imprensa paulista. Mauro César é carioca, tá aqui no São Paulo, tá, é a imprensa paulista. Ok? Ah, não sei o que, o Mauro Umberto, imprensa paulista, claro. Até, alguém que nasceu no Rio Grande do Sul tá aqui, imprensa paulista. Tome cuidado. Ah, então eles vão fazer isso? Eu não tô falando isso, gente. Tô dando exemplo desses nomes aqui, mas tome cuidado com quem neste momento torce para que o Flamengo se dê mal, tá? É isso. Quem derrotou o Tite foi a manifestação da torcida do Flamengo, gente. Essa foi a fala do PVC, né? E que mostra, na minha opinião, a incapacidade do PVC de seguir, né, fazendo análises objetivas e sérias sobre futebol. Às vezes não é nem culpa do jornalista, né? Mas o fato de que o jornalista perde a dimensão dos acontecimentos, né? O PVC é um cara muito honesto. Mas a visão dele é a melhor possível por causa da sua honestidade? Eu não sei. Eu não sei. Então, é muito importante que quem está muito dentro de um certo contexto consiga olhar de fora. E esta é a grande armadilha que aprisiona muitos grandes jornalistas, né? Às vezes não consegue sair de sua perspectiva de maneira alguma. Isso é para todos, tá? Absolutamente para todos. Quem derrotou, e aí contra o que fala o PVC, que como eu disse, mostra aí a sua incapacidade neste momento de entender certos acontecimentos, o que derrotou para mim o Tite no Flamengo foi, primeiro, o seu trabalho, né? O seu trabalho é que o derrotou no Flamengo. Foi um trabalho horrível, péssimo, péssimo, tacanho, pequeno mesmo, covarde, medroso, de um técnico arrogante, que nunca olha para os seus erros, que nunca entende os seus limites, que não entende que tem culpa também no cartório. Eles nunca têm culpa, os técnicos brasileiros, né? Quem derrotou o Tite no Flamengo, em primeiro lugar, foi o próprio trabalho do Tite. Fim de história. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que derrotou o Tite no Flamengo, né? E aí gerou a sua demissão, são os pleitos eleitorais que teremos pela frente. Porque os dirigentes do Flamengo, por um lado, só pensam em eleição. Eles não estão pensando no Flamengo. Segundo, eles vão se focar no Flamengo de uma maneira mais específica quando eles entenderem, até em virtude da eleição, que é preciso olhar para o Flamengo e tomar alguma decisão. Dentro disso, a demissão do Tite pode sim ser compreendida por pressão dos pleitos eleitorais. Do pleito eleitoral que vai ter no Flamengo, gente. Ok? Agora também do pleito eleitoral, porque não podemos esquecer, né, que um dos grandes do futebol do Flamengo hoje, o grande representante do futebol especificamente, não do clube, é um político. E tá na hora de dar uma rasteira nesse político, né? Tá na hora definitivamente de... Gente, vocês que torcem para o Flamengo, tá na hora de vocês entenderem. Esse cidadão não pode continuar mais no Flamengo. Esse é um ponto. O outro, pare de prestigiar esse senhor politicamente. Ele tá ajudando a destruir o Flamengo. Por que você vai votar nele? Pensa nisso. Considere isso, né? Então, na verdade, a questão é, se não tivesse as eleições, eles demitiriam o Tite? Não. Sabe por quê? Porque eles não se preocupam com o Flamengo. Então essa questão de que eles não se preocupam com o Flamengo, mas somente com eles mesmos, e passam a se preocupar ainda mais com eles quando tem os pleitos eleitorais, né? Faz com que eu tenha toda a certeza de que eles não demitiriam o Tite se não fosse o pleito eleitoral. O pleito no clube, e até em virtude do pleito eleitoral no clube, também o pleito eleitoral municipal no Rio de Janeiro. Tá certo, PVC?
Dá para olhar um pouco por fora, entendeu? Essa história de que foi a torcida que demitiu o Tite. O Tite foi mandado embora porque os torcedores pressionaram tal. Na minha opinião, se você me permite, PVC, meus amigos, né, admiradores do PVC e tudo mais, admiradores e admiradoras, é uma visão pequena, de pouco alcance hoje sobre o que significa o Flamengo. Pô, na prática né, o PVC está falando, os torcedores são responsáveis por essa grande decisão. Ela pode gerar muitos problemas para o Flamengo. Então a culpa, caso dê tudo errado, será dos torcedores, né, que pressionaram, né, isso. Para começo de conversa, se uma torcida exerce pressão sobre o trabalho de um técnico e esse técnico é demitido, assim, independente de qualquer coisa, gente, a culpa já é da gestão, que não entendeu que precisava suportar a pressão, tá? Uma gestão precisa estar muito atenta, caminhar junto com a torcida, entender o que é o patrimônio do clube, o maior patrimônio que é a torcida, sobretudo do Flamengo, né? Prestigiar, acarinhar essa grande torcida do Flamengo, mas ao mesmo tempo entender, eu sou gestor, eu não posso me influenciar por aquilo que pensa o torcedor, entende? Só que eles são amadores, na verdade, né? Então, eles poderiam perfeitamente, em virtude disso, se influenciar pela pressão do torcedor, né? Mas não foi isso, sabe por quê? Porque esses dirigentes do Flamengo são tão indignos, que eles não olham para o Flamengo e para tudo que representa o Flamengo. Eles não olham, por exemplo, para o tamanho do Flamengo. Eles não respeitam a torcida do Flamengo. Eles acham, por exemplo, que vão sempre estar no poder, independente da torcida criticá-los ou não. E isso também revela uma dificuldade do PVC de entender o que é o Flamengo, né? Os dirigentes do Flamengo chegaram a um ponto, se encastelaram, este é o ponto, se encastelaram tanto que já não se preocupa mais com o que acontece do outro lado dos muros do castelo. É necessário entender que no jogo de poder, né, sobretudo em grandes castelos PVC, o que acontece do outro lado, aqueles que estão encastelados no poder, tendem a não se preocupar, acham que não tem valor nenhum a pressão da torcida, a importância da torcida, acham que eles são um nada, e é justamente o que pensa hoje Landim, Marcos Braz e todos os outros, inclusive alguém aí que concorre à eleição pela situação neste momento. Ok, gente? Bom, vamos lá então, né? Então quem derrotou? Tá. Felipe Luiz, gente, como técnico do Flamengo, segundo ponto aí, né? Felipe Luiz pode ser um técnico interessante para o Flamengo? Foi importante a decisão de efetivar o Felipe Luiz no Flamengo? Nesse sentido, a saída do Tite foi importante? A saída do Tite foi importante sim. Não importa se temos poucos dias aí para a eleição. Foi muito importante a saída do Tite. Por quê? Foi importante porque ele não conseguia tocar o trabalho. Porque esse senhor, ele começou a errar tanto, que num certo momento ele resolveu trocar o goleiro, por exemplo. Ele, por exemplo, tem lá o Gabigol no banco. O Gabigol é um grande patrimônio do clube. Independente do momento, você tem que jogar a responsabilidade de um jogador grande num momento difícil. O trabalho do Tite era horrível. E era necessário, assim, o Flamengo ia jogar com o Corinthians. Eu não acredito em favoritismo para time grande em confrontos como o que vai ter na Copa do Brasil. A despeito disso, contudo, a situação era mais favorável para o Corinthians sim. Tá? Que está numa crescente enquanto o Flamengo vinha caindo cada vez mais. Felipe Luiz, portanto, a decisão de colocá-lo ali foi importante. E mais importante do que a chegada de um técnico agora, sim. Mas você falou que o Flamengo pode contratar. Vou falar isso, vou chegar lá. E acho que a contratação aí de um dos técnicos que eu vou falar a seguir vai ser muito mais importante do que o Felipe Luiz no cargo de técnico do Flamengo. Ok? Vamos lá. Só que tem condições para isso. Felipe Luiz assim, para contratar o Felipe Luiz se der certo, primeiro de tudo, é importante entender que a temporada acabou. Lamento informar. É muito importante considerar que a temporada do Flamengo acabou, que o Flamengo não vai ter título de Copa do Brasil, que o Flamengo não vai ter título de brasileiro. É importante ter isso muito claro. Ok? Para quê? Para que tudo que venha seja lucro. Para quê? Porque se de fato o Flamengo não conquistar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a culpa não seja jogada nas costas do Felipe Luiz. Porque ele não tem culpa. Pode falar o que for dele, mas ele não tem culpa. Entende? E se é interino, se está no cargo agora como interino, é preciso considerá-lo sim como técnico interino. Independente dos resultados, gente. Então, se ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Brasileirão, ainda assim, José interino? Sim, ainda assim interino. Dentre outras coisas, por quê? Porque uma coisa é o técnico ser interino, gente.
A outra coisa é quando o técnico é tido como o técnico de verdade. A pressão aumenta demais. Muito, tá? Ele mesmo, Filipe Luís, já disse que ele não está pronto. Essas palavras do Filipe Luís, inclusive, já mostra que ele pode se tornar um grande técnico no futebol brasileiro. Ok? Então é importante considerá-lo como interino. Os resultados positivos não podem mudar isso. Os resultados positivos não podem mudar isso. Tá? Como podem, vamos lá, e como podem aqueles que criticam, não, tinha que contratar um técnico agora, como podem essa diretoria fechar com um treinador neste momento? Quem sabe se de fato eles vão continuar no poder? Então, nesses 3 meses, como é que um técnico novo chegaria? A dificuldade é para se adaptar, porque o técnico tem que ser do exterior. E a adaptação, como é que seria? Nesse pouco tempo, poderia impactar positivamente, Josa, no próprio jogo da Copa do Brasil. Então, se chegasse hoje o técnico, o Filipe Luís também pode. Assim como pode dar tudo errado, né? Então, na verdade, o melhor caminho é, neste momento, o caminho da mudança mínima. Então, é manter alguém que já está lá, que conhece o grupo. E não trazer um técnico neste momento aí, tá? Então, não tem como fechar. Eles fecham com o técnico agora. Aí surge a nova diretoria. Vai fazer o que com esse técnico? Entende? Pode mandar embora mais dinheiro que o Flamengo vai pagar, né? O reflexo do que passou, no Flamengo com o Tite, pode impactar no trabalho do Filipe Luís? Pode. E pode, durante um bom tempo pode. Até porque muitas coisas do próprio clube impactavam no trabalho do Tite, que não era o único culpado, e vão continuar a impactar no trabalho do Filipe Luís. Mas ele pode ser um técnico interessante para o Flamengo, sim. A agressividade no Flamengo com o Filipe Luís, como é que vai ser? Precisa acontecer. Como? Se a gente olha para essa equipe, a gente vê claramente que a equipe tem problemas físicos. Como? Se a gente olha para a equipe, a gente percebe que parece que o time não consegue jogar exatamente. Então ele tem que pensar um tipo de jogo que considere, que crie essa agressividade sem um grande desgaste físico. Como ele pode fazer isso? Ele tem que organizar essa equipe taticamente. Tem que aproximar esses jogadores. Tem que fazer um jogo muito mais de aproximação, de associação a partir do meio campo, sobretudo, né? Do meio campo até o terço final tem que ter muita associação, muita aproximação, os jogadores atuando muito mais por dentro, né? O papel dos laterais é sim gerar profundidade, até para que esse jogo por dentro seja o mais importante neste momento. O Flamengo tem muitos bons jogadores, e quem tem grandes jogadores como o Flamengo tem o favorecimento, neste caso, de fazer esse jogo por dentro. Esse jogo por dentro ganha muita qualidade quando você tem jogadores de qualidade. É mais difícil para um time que não tem grandes jogadores fazer esse tipo de adotar essa proposta do que um time como o Flamengo. Então um técnico inteligente pode saber fazer uso desse tipo de situação. Filipe Luís, na minha opinião, é um candidato para fazer esse tipo de jogo. Ok? A despeito disso, a situação ela pode se complicar. Terceiro e último ponto, que esse vídeo está ficando grande. Qual técnico você contrataria para o Flamengo agora? Até agora? Agora. Eu vou falar de 2 nomes aqui, gente. Né? Até porque é o seguinte, né? Sobre o Filipe Luís ainda. O Filipe Luís ele pode perfeitamente trabalhar um jogo ali de posição, porque o que a gente tinha no Flamengo do Tite era um jogo sem posição. Técnico horrível, lamentável. Lamentável, teria que parar durante 6 meses, 1 ano pelo menos, estudar futebol, ter humildade de entender que está errando. Grandes técnicos da América do Sul fazem isso, por que ele não pode fazer também? O Flamengo era um time com jogo sem posição, jogadores que não sabiam se posicionar, não tinha uma posição fixa, não tinha posição, por exemplo, não tinha nem mesmo deslocamento que gerava, por exemplo, o entendimento do retorno à posição. Em várias situações vimos o Léo Pereira atuando como atacante. E qual o problema disso? Como isso não era trabalhado no jogador, o jogador quando retornava, não retornava corretamente, retornava pela metade, retornava ocupando outra posição ali, meio de campo, tudo mais, lateral, tal, tudo errado, um horror. Então o jogo sem posição do Tite, né, também foi o que derrotou no Flamengo. Mais um argumento aí, viu, PVC? Ok? E outros, né? Quais técnicos o Flamengo deveria contratar, gente? Flamengo, vamos lá, eu vou falar aqui, vocês vão se assustar. Ainda que pudesse contratar agora, era agora. Agora, vamos lá. Sérgio Conceição. Sérgio Conceição era o nome que o Flamengo deveria buscar neste momento, gente. Ok? Deveria buscar, correr para tentar contratar esse técnico. Mas, ainda mais importante que ele, vou falar o nome aqui, vocês vão se assustar. O Sérgio Conceição, neste caso, segunda opção. A primeira opção, vai no Klopp, meu irmão. Vai no Klopp. Você tá louco? Não!
Louco é quem não entende o que o Flamengo é. Louco é quem não entende no que o Flamengo pode se transformar. Louco é quem nunca olha para o Flamengo e vê o potencial que esse clube tem de se equiparar a clubes gigantes do futebol da Europa. Loucos são aqueles que sempre brincam com o tamanho do Flamengo, falando que o Flamengo é gigante, mas na hora do vamos ver, recuam. Como esses dirigentes bunda moles que estiveram no Flamengo durante esses anos todos. Louco é quem não entende no que o Flamengo pode se transformar. É isso. Ah, mas o cara jamais aceitaria. Louco é o dirigente que não entende o tamanho do seu clube para entender o seguinte: o Flamengo pode postular o que ele quiser. O Flamengo pode e deve fazer uma proposta até para o Guardiola. Vai receber ou não? Vai. Pode receber ou não, né? Assim como do Klopp. O Guardiola hoje certamente porque está muito bem empregado, né? Mas você pode ter certeza, você vai jogar um problema pro cara. Porque quando o cara analisar e falar, peraí, isso aqui é o Flamengo, é o maior clube, é a maior torcida do futebol talvez do mundo, né? Olha só, não, você vai jogar um problema para esse técnico. Mas o salário, banque um salário altíssimo, como ele ganha, gerando um projeto pro cara, apresentando esse projeto pro cara. Ok? Ele pode dizer não. Ora, o Flamengo sai com não. Mas a tentativa de buscar um técnico desse já abre possibilidades até para buscar outros técnicos europeus. Ok? Então é isso. Tem de tentar, deveria tentar. Né? Primeiro, o Klopp. Segundo, um técnico como o Sérgio Conceição. E outros. Posso fazer vídeos aqui, mas agora não vou fazer mais. Somente quando o Flamengo buscar técnicos a partir de agora. Porque todo o apoio tem que ser para o Felipe Luiz. Neste caso, quais as condições que você coloca, por exemplo, para que o Felipe Luiz seja, né? Para que contrate um técnico agora? Primeiro, todas as chapas que lutam pelo poder no Flamengo, inclusive a situação, tem que se reunir, né? Fazerem um acordo em pró, né? Em torno da contratação de um gigante neste momento. Ele pode chegar para o começo do ano, e o Felipe Luiz pode continuar até lá. Ele pode chegar, por exemplo, agora, com o Felipe Luiz ali na equipe, que o Felipe Luiz tem que ter um contrato, né, para continuar no Flamengo, e não um contrato como técnico. Eu vou chegar nesse ponto aí, né, se você me permite ainda, esticar um pouco esse vídeo. Tá? Todos têm que fechar um acordo assinado. Por quê? Porque a situação tem que mostrar isso aí para a torcida. Olha, todo mundo concordou. E aí, se por acaso uma das chapas falar, não aceito, olha, nós queríamos buscar um técnico aqui, mas essa chapa não permitiu, não aceitou, a gente não fechou. Porque essa decisão tem que ser de todos a partir desse momento. Neste momento de pleito eleitoral, todos aqueles que estão envolvidos na tentativa de tomar o poder no Flamengo têm que decidir qual seria esse técnico. Este é o ponto. Este é o ponto. Entende? Então, na verdade, sem a concordância de todos, não vale a pena. Outra coisa, Felipe Luiz, ele precisa ser o técnico do Flamengo, tá? Mas ele não pode ser visto... A situação que está colocada agora é como se ele fosse o técnico, assim, efetivo. Não, ele tem que ser configurado até a alma como interino neste momento. Isso é muito importante para ele. Quanto à contratação de um gigante, se não tiver a mínima condição desse acordo e tal, não vale a pena, esqueça. E Felipe Luiz tem que ter um contrato aí até, assim, até 2025, ok, mas como interino, fazendo parte de quaisquer comissões e não como técnico efetivo, porque essa pressão é muito forte. Seria como se já estivesse sendo efetivado eternamente como técnico do Flamengo. Tá bom, gente? É isso.